O que você deve analisar em um contrato de compra e venda? Eu vou te passar hoje 5 dicas infalíveis e que você não pode deixar de observar na hora de comprar o seu imóvel. Ou se você é corretor, que você não pode deixar de maneira nenhuma de observar no contrato de compra e venda. Nós temos um caso de uma compra e venda imobiliária que, óbvio, nós aplicamos o checklist, fomos contratados para acompanhar o nosso cliente, que era o adquirente do imóvel. E aí um dos documentos é a certidão de nada consta do condomínio. E saiu a certidão de nada consta. Lá dizia lá a especificação da quadra, da casa, que não tinha, era o proprietário que estava comprando, então estava no nome do proprietário ainda, que não tinha nenhuma pendência de taxa condominial nem taxa extra. Documento assinado pelo síndico, tudo nos conforme. Perfectibilizou-se a compra e venda através do contrato de compra e venda. Vimos os demais documentos, informações, e aí na escritura utilizamos a mesma certidão de quitação. Atualizamos as certidões que venciam, que era a matrícula do imóvel, algumas certidões fiscais, aí, tudo certinho. O nosso cliente, já morando no imóvel, recebe uma carta de cobrança de taxa condominial. Aí achou estranho, estava lá com poucos meses, tudo pago. Ele foi na administração, apresentou os comprovantes de pagamento e eles disseram, não, são dívidas anteriores. Aí ele disse, não, mas eu tenho uma certidão de quitação de nada consta. Apresentou a certidão de quitação de nada consta e o condomínio disse, poxa, nós erramos e agora tem que ser pago e você vai pagar. E aí nós entramos, notificamos o condomínio de que aquela dívida deveria ser cobrada do proprietário anterior, porque na hora de adquirir o imóvel, nós procedemos à solicitação da certidão de nada consta e o condomínio equivocadamente apresentou. E aí eles foram acionar os proprietários anteriores, não nós. Ou seja, o imóvel ele responde pela dívida, mas nesse caso o condomínio procedeu em erro. Eles não cobraram no momento devido, porque se eles tivessem apresentado a dívida que passava de R$25 mil, nós teríamos procedido ao abatimento do valor aos vendedores da dívida. Tranquilamente, isso é prática do mercado. Nesse caso, o condomínio teve que acionar o ex-proprietário e seguir somente com a ação contra eles. Nesse ponto, a primeira dica infalível que eu te dou com relação a contrato de compra e venda é checagem de documentação. Tenha um checklist específico. Doutor Léo, não é um checklist para tudo? Claro que não. Para cada tipo de contrato existe documentação pertinente. Eu já dei exemplo em cases anteriores de terreno, por exemplo. Terreno nós fazemos levantamento topográfico com georreferenciamento para certificar se o que está de verdade no imóvel é o que está descrito na documentação imobiliária. Para apartamento não precisa disso. Para condomínio precisa do nada consta de taxas condominiais, taxas extras. Para casas de rua, casas soltas ou terrenos, já não precisa disso. Para áreas rurais, tem certidões fiscais distintas, como de ITR, por exemplo. Imóvel urbano, uma certidão de IPTU. Ou seja, existe um checklist específico para cada atividade de compra e venda, para cada tipo de compra e venda. A primeira dica que eu te dou é: esteja acompanhado de um profissional que possa fazer essa checagem por você. Talvez esteja se perguntando, doutor Léo, mas eu não sou profissional da área. Contrate um profissional da área e esteja seguro na aquisição imobiliária. É um investimento muito alto que você está fazendo para fazer desacompanhado da ignorância. Nos dias atuais, no século XXI, não é concebível que se faça operação imobiliária sem estar devidamente acompanhado, para te trazer segurança jurídica, evitar perca de tempo, aborrecimentos desnecessários e perder dinheiro também. A segunda questão, atinente ao contrato de compra e venda imobiliário, que você não pode deixar de esquecer. Você não é um profissional da área, mas precisa entender, você é um negociante, está comprando um imóvel caro, de alto valor agregado, a realização do teu sonho. Quanto é que vale isso? Então você precisa ter noção do business que você está entrando. Ah, mas não é o meu negócio, mas é um business, é um jogo. E o jogo tem regras. E aí a primeira cláusula é qualificação das partes.
Doutor Léo, isso é importante, é só colocar lá o nome brasileiro, Estado Civil, profissão. Olha só o Estado Civil. Se o camarada ele é solteiro, ele não precisa de outorga ou chora. Mas se ele é casado, o vendedor, ele tem que ter a outorga marital para proceder com a compra e venda. Se ele é pessoa jurídica, existe um rol de documentos diferentes. A qualificação é diferente. Se ele é pessoa física, existe uma qualificação específica. Os procedimentos imobiliários de compra e venda, eles não são feitos de qualquer forma. E a qualificação das partes é por onde tudo começa. É através da qualificação das partes que você vai checar se aquela parte que está sendo qualificada como vendedora é cara crachá com a documentação imobiliária. Se saiu as certidões fiscais, certidões forenses, se for um imóvel que seja confinante com zona quilombola, com área indígena, por exemplo, você tem que pegar as certificações nos órgãos de controle, na FUNAI, por exemplo, de que aquela área está livre, que ela não está dentro da zona indígena de proteção. Tudo isso precisa ser observado antes da formalização do contrato de compra e venda. E faz parte de informações relevantes que não podem ser esquecidas para o contrato de compra e venda. E agora, a terceira dica com relação à cláusula contratual é detalhamento preciso do preço e da forma de pagamento. Porque no contrato tem que ser especificado o preço que você está pagando e como você vai pagar por isso. Doutor Léo, mas não é à vista, senhora? Está aqui o dinheiro aqui, contrato do outro lado, agenda prazo para a escritura? Pode ser. Mas comumente as compras imobiliárias elas podem ser parceladas e às vezes é dado um prazo para os compradores buscar dinheiro no mercado financeiro, no sistema financeiro de habitação para complementar a compra e venda, ou seja, ele dá um sinal, arras de entrada e o restante ele vai buscar isso no mercado, dinheiro no mercado. Outras vezes, aí, quando se trata já de investidores ou de um fundo de investimento, eles parcelam no contrato de compra e venda e colocam o parcelamento dentro do próprio contrato. E aqui nós tivemos um caso interessante de uma compra e venda imobiliária parcelada em que nós, compradores, e aí eu estava do lado dos compradores na advocacia por parte dos compradores, nós precisávamos levar aquela compra e venda para a escritura pública, para registro imobiliário, porque iria ser iniciada a aprovação de um projeto de incorporação imobiliária. Doutor Léo, nem pagou, já quer escritura pública? Exatamente. E essa incorporação ela precisava dar início. Não dava para esperar 16 meses de pagamento, que era o prazo que foi combinado para pagamento, para quitação daquele imóvel. Mas, doutor, quem é maluco transferir o imóvel, assinar a escritura pública de compra e venda, transferir a propriedade? O doutor já falou em outro vídeo, que o artigo 1245 do Código Civil fala que a escritura pública levada a registro transfere a propriedade imóvel. Exatamente isso. Mas era o combinado, estava no contrato. Pagou o sinal e ia para a escritura. Doutor Léo, qual é a segurança do vendedor nesse caso? E aqui eu vou te dar uma sacada, está fora do conteúdo, está fora das dicas, das 5 dicas relevantíssimas. Essa sacada é extraordinária, é resolutiva para o problema. Porque surgiu um problema enorme e iria se cancelar essa operação de compra e venda. Porque o vendedor disse, eu não transfiro de jeito nenhum. Como assim? Assinar a escritura pública, você levar para registro imobiliário, em cartório? De jeito nenhum. Travou. E aí, quando chegou para nós essa informação de que o negócio iria ser desfeito, ou seja, nem o contrato de compra e venda iriam mais assinar, porque tinha essa cláusula, e aí eu entrei, chamei para uma reunião e trouxe a solução. Então, esteja atento a isso. Essa solução pode servir para você. E a solução é uma solução simples. As grandes e maiores e melhores soluções, elas são simples de se realizar. Ela só precisa ter o acompanhamento profissional correto de um especialista. E a solução era cláusula pro solvendo. Doutor Léo, pelo amor de Deus, não entendi nada. O que diacho é cláusula pro solvendo? É uma cláusula que constou na escritura pública de compra e venda de que existiam parcelas nessa compra e venda de 16 meses
com valores e datas de vencimento exatas, e essas parcelas estavam na escritura pública de compra e venda. E a cada ato de comprovação do pagamento da parcela, transferindo o recurso para a conta bancária dos vendedores, era dado baixa naquela parcela específica, através de uma averbação na matrícula imobiliária. Levava a registro da matrícula imobiliária um ato de averbação, que é barato. Dentro dos atos registráveis na matrícula do imóvel, a averbação é um dos mais em conta. E aí, foi procedido dessa forma. O vendedor ficou seguro e disse, quer dizer então que se você não pagar, o imóvel é meu? É exatamente isso. Aplica a cláusula penal, devolve a diferença para os vendedores e o imóvel retorna para a situação coante. E nesse caso, se os compradores não pagassem, todo esse custo ficaria ônus dos compradores. Ou seja, a relação de transparência, mas resolvida 100% com uma cláusula simples. Vou repetir, cláusula de pró solvendo. A partir do momento que o vendedor recebia o pagamento pelos compradores de cada parcela, essas parcelas iam sendo solvidas dentro do registro imobiliário. Ou seja, tudo muito claro, tudo muito seguro para ambas as partes. Se você gostou desse conteúdo até agora, fica tranquilo, tem mais 2 dicas extraordinárias. Antes de entrar nelas, se esse conteúdo é relevante para você, deixa aqui teu comentário. Qual o maior aprendizado, qual a maior sacada? Se você conhece pessoas que fazem transações imobiliárias e estão adquirindo, compartilhe esse conteúdo. Vamos divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas, tá? Então vamos lá para as 2 próximas dicas. A 4ª cláusula que não pode deixar de observar, você que está adquirindo um imóvel, você que trabalha na área, é a cláusula de rescisão. Doutor Léo, isso dá um azar, viu? Cláusula de rescisão, vai pensar em rescisão, isso não é legal não, dá um azar, dá não. Cláusula de rescisão é você deixar clara a regra de rescisão, ou seja, se as partes têm obrigações claras dentro do contrato e elas não cumprem, vai gerar uma rescisão contratual, salvo se ficar pactuado diferente. Mas a rescisão contratual ela precisa ser clara e ter uma proporcionalidade. Na área imobiliária, a rescisão ela gira em torno do sinal. O artigo 420 do Código Civil, ele determina que as arras ou sinal será perdida em caso de rescisão contratual. Ou seja, o sinal de pagamento. E aí, vários contratos nossos, e aqui é uma dica que a parte aqui do conteúdo muito importante. Na hora de você estabelecer a forma de pagamento, eu já falei aqui na dica anterior, preço e forma de pagamento. Se o sinal for muito alto, você desmembra ele em 2 parcelas. Então, por exemplo, o cliente nosso comprou um imóvel de 10 milhões. Ele deu um sinal de 5 e parcelou o resto em 5 parcelas de 1 milhão. Então, as arras ou sinal seria de 5 milhões. Mas se não desse certo o negócio, ele perderia 5 milhões. O que é que nós fizemos? Transformamos, colocamos o sinal com um valor de 5% do imóvel, 500 mil, e a primeira parcela, 4 milhões e meio. A terceira parcela, então o sinal ou arras, 500 mil, a primeira parcela, 4 milhões e meio, a segunda parcela, 1 milhão, e assim por diante até completar os 10 milhões. Vocês entenderam? O sinal ou arras, ele é utilizado como forma punitiva na rescisão contratual. Aquele que deu o sinal e causou a rescisão, que é o comprador, por exemplo, ele perde o sinal que ele deu à título de rescisão. E o restante do valor que ele já pagou tem que ser devolvido pelo vendedor. Se é o vendedor que rescinde, ele tem que devolver o sinal em dobro, mais as parcelas que ele recebeu. Então a multa rescisória na área imobiliária, ela gira em torno da multa rescisória. Agora eu quero te trazer aqui algumas dicas, tá? Muito importantes, para que haja clareza na multa rescisória. A multa rescisória é a punição para uma rescisão imotivada, porque se uma das partes tem motivo para rescindir, por exemplo, falta regularizar um imóvel, uma área do imóvel. Nós tivemos um caso de uma compra e venda que a área não estava igual, ou seja, o terreno dentro do levantamento topográfico tinha uma área X. Na matrícula imobiliária estava diferente, estava com a área Y.
então tinha que fazer a retificação imobiliária. Para não perder o time da venda, porque a venda tem um time de aquecimento, se você não fecha até o aquecimento, esquece, perdeu a venda. E os advogados precisam estar atentos que nós somos parceiros na resolução de problemas para que a venda aconteça. Claro, se for possível. E aí nós colocamos uma cláusula resolutiva e nós indagamos para as partes quanto tempo seria para resolver esse problema, que era essa diferença de área na matrícula imobiliária. E eles disseram, 90 dias eu consigo fazer a retificação disso de maneira extrajudicial e no cartório. E o vendedor se comprometeu em custear tudo isso e em 90 dias ele tinha que apresentar a documentação correta do imóvel. Caso ele não apresentasse em 90 dias, o comprador tinha total direito de dissolver o contrato, de rescindir o contrato e ter o seu sinal de volta. Mas como a rescisão ela é motivada pela falta de regularização do imóvel, não haveria punição para as partes. Ou seja, apenas uma forma de resolver a situação, de rescindir o contrato sem precisar pagar a multa, porque a rescisão ela se tornou motivada. Então, rescisão imotivada, penalidade. Rescisão motivada, não tem que se falar em penalidade, as partes saem. Doutor Léo, então quer dizer que a multa só pode ser o sinal ou arras? Não. E aí eu vou entrar numa questão muito interessante. A multa ela pode ser aplicada também para suprir determinadas despesas. Por exemplo, a comissão de corretagem. A partir do artigo 722 do Código Civil, nós temos o capítulo que trata da corretagem. E a corretagem é paga por quem vende. E quem vende, o ato de perfectibilização da venda, existe dentro do judiciário entendimento para tudo que você imaginar. Assinou o contrato de compra e venda, pagou a comissão de corretagem, o corretor fez a parte dele, intermediou a compra e venda e finalizou. Mas existem decisões dos tribunais que, infelizmente, eu não compactuo com essas decisões dos tribunais, que o corretor ele vai até o final. Por exemplo, se tiver pagamento parcelado, o negócio só é perfectibilizado com a quitação integral. Mas o corretor não tem nada a ver com a quitação integral, nem se o comprador foi negado o crédito dele no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação, se ele não conseguiu recursos próprios para quitar, não tem nada a ver com isso. O ato de intermediação já foi cumprido na forma do Código Civil, que trata da corretagem, das obrigações do corretor na corretagem imobiliária. Mas existem decisões dos tribunais dizendo o seguinte, se o negócio se perfectibiliza com a quitação, se não houve quitação e houve a rescisão, então essa comissão imobiliária não é devida. Por isso que no contrato pode constar sim como multa rescisória, fora as arras do sinal, a comissão de corretagem, despesas diversas que as partes combinarem, e isso tudo entra na rescisão. O último ponto, a última dica que você não pode deixar de observar na aquisição imobiliária é o foro jurídico. Doutor Léo, não é qualquer um, não é o foro do imóvel, pode ser o foro do imóvel, e geralmente nós utilizamos ele, porque é onde vai se conseguir mais facilmente informações e mais facilmente citar as partes envolvidas. Mas a eleição do foro é fundamental estar no contrato. E as partes que definirem o foro precisam renunciar a outro foro, por mais privilegiado que seja. Então, essas são as 5 dicas que vocês não podem deixar de observar na hora de realizar a compra e venda imobiliária. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, deixa o teu like e o teu comentário logo aqui embaixo. Até os próximos vídeos.